Visite o novo SESI Farroupilha, na Rua Papa João 23, número 700. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar, informa. A seguir, entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário na TV Serra. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. Amigos da TV Serra, quero cumprimentá-los, tudo bem? Olá, é hora da nossa entrevista do dia, é hora de telejornalismo local aqui na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha. Onde tem NET Claro chegando, tem a TV Serra. E além dos canais da NET, você nos acompanha também pelo Facebook, tem o nosso canal no YouTube, tem o Instagram e tem o nosso site. Tudo para estar sempre junto com você, lado a lado. Esta é a nossa TV Serra. A entrevista do dia começa com o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça o novo SESI Farroupilha na Rua Papa João 23, numeral 700, próximo do grupo Big Fair. SESI Farroupilha, presença para crescer, conexões para transformar. Estamos respeitando os protocolos. Eu peço a licença agora durante o período do vídeo para fazer a remoção da máscara, mas o que eu comento em todas as aberturas do programa também, e faço questão de frisar, de sublinhar, nesse momento, continuemos nos cuidando. O uso da máscara é fundamental, não saia à rua sem máscara. Eu já estou com as 2 doses de vacina, que bom, não tem problema, mas se proteja. Cuide-se, é fundamental isso, higienize as mãos com álcool em gel, evite na medida do possível aglomeração de pessoas, enfim, o que a gente já sabe há muito tempo, ainda não podemos abortar estas técnicas, elas são fundamentais. O meu pedido é apenas agora durante o momento do vídeo. Com muita alegria hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Serra a professora Estrelita Toqueto Sinhac, também ex-primeira-dama do nosso município e ex-secretário municipal de educação. O mês de outubro é um mês muito especial porque o dia 15 de outubro é o dia do professor. E todos nós lembramos neste dia do nosso primeiro professor ou dos professores que marcaram a nossa vida, dos professores que transmitiram conhecimento, aprendizado e, acima de tudo, nos tornaram seres humanos mais capacitados, mais qualificados também para a própria vida. O professor tem uma rotina bastante exaustiva, o professor tem um dom. O dom de ensinar, de promover o conhecimento e, acima de tudo, também, como eu disse, de preparar cidadãos para a vida. E por isso, nada melhor do que poder contar aqui nos estúdios com uma pessoa que por mais de 25 anos trabalhou como professora, foi secretária municipal de educação na nossa cidade, foi primeira-dama do município de Farroupilha e tem um conhecimento muito amplo da questão educacional. Ela está aposentada desde 1994, mas eu tenho certeza que esse gosto, esta vocação pela educação não foi extinto com a aposentadoria. Estrelita, um prazer te receber aqui nos estúdios da TV Serra. Te deixo à vontade, se quiseres ficar com a máscara, pode ficar. Se sentires a segurança de retirá-la, pode fazê-lo sem problema nenhum. E te cumprimentar nesse momento todo especial, no Dia do Professor. Parabéns por esta profissão que é digna de tantos elogios pela sua grandeza e pela sua amplitude. Parabéns, bem-vinda. Muito obrigada, Adamati, Leandro. Realmente, a profissão de professor é uma missão, exige muito da pessoa.
não é qualquer pessoa que pode ser um bom professor. É preciso ter a vocação. A vocação tem que estar no sangue. A vocação sangue. Tem que estar, eu acho, no sangue, porque ela é tão abrangente, tem tantas coisas que envolvem a educação. Não é simplesmente transmitir conhecimento, ampliar o conhecimento do aluno, não. Você tem que conhecer e chegar no fundo da alma da criança, do adolescente ou mesmo do adulto. Porque saber sentir o que ele almeja, qual é a necessidade dele. E, claro, tem que se ater a todos os conteúdos que são necessários também, que devem ser desenvolvidos. Mas ser professor eu considero que seja realmente uma missão. Até porque acredito que ser professor acaba mexendo com a vida em toda a sua plenitude. Exato. Não é só a questão do conhecimento, claro que a questão do conhecimento é um ponto importante, mas a partir do conhecimento a gente tem reflexos em todo o comportamento de vida da pessoa, né? O conhecimento a gente pode encontrar, especialmente nos dias de hoje, através de outros meios. A internet está aí, muito rica, um leque de possibilidades para encontrar conhecimentos. Mas como utilizar esse conhecimento? Para que ele vai servir? Qual que é o mais importante para o aluno? Até onde ele deve ser utilizado? Até onde? Então é preciso do contato humano. Então precisa professores, os pais, que também são um pouco professores, né? Estarem unidos para que o resultado seja efetivo, né? Com certeza. Eu já conversei com a Estrelita um pouquinho antes da gente começar o programa também, mas eu quero que ela gostaria que ela partilhasse conosco também como despertou em você a vocação pelo magistério ou por ser professora. Na verdade, tem tudo uma raiz, né? Vem da família também. Mãe que foi professora. Tem, sim. Já minha avó, mãe de minha mãe, foi professora. Minha mãe também foi professora, foi alfabetizadora no grupo escolar, aqui, Escola Estadual Farroupilha, e também na Vila Jansen, que é onde eu nasci. Eu tive meus primeiros anos na Vila Jansen, que é a minha terra natal, que eu gosto muito de lá e tenho muitos amigos ainda. E depois nós viemos para cá, então desenvolvi meus estudos e, na verdade, não tinha muitas opções para a mulher. Ou a gente estudava magistério, ou a gente ia para o comércio, que era à noite. Ou dona de casa. Ou dona de casa. Como na minha família já vinha assim, aquela coisa de ter professores, mamãe era professora, então eu optei por ser professora. Até porque se eu tivesse optado para ir para o comércio, eu não seria... meu pai não teria me deixado. Não teria deixado, porque teria que estudar no São Tiago à noite. Então eu com certeza não teria. Mas também eu fui muito pacífica, já entrei no magistério e tudo bem. Foi aquela coisa meio que assim, né? Olha, tem tal e tal profissão, mas a gente gostaria que fosse tal, né? Mais ou menos isso, Sim. Né? Mas antigamente era assim mesmo, né? Eu já estou com bastante idade, então há muitos e muitos anos atrás, né? Não tinha essa liberdade de escolha que nós temos hoje, né? Não tinha, né? Eram tempos e aí diferentes. eu fiz o magistério e meus pais permitiram que eu ingressasse na faculdade, que também era muito difícil. Eu comecei fazendo pedagogia e estava cursando pedagogia com 2 anos já. No 3º ano, eu recebi um convite para lecionar língua portuguesa. Língua portuguesa. Língua portuguesa. Estávamos com muita falta na cidade, não tinha professores de língua portuguesa suficientes. Havia aberto a escola noturna, que era o ginásio Alberto Pasqualini, no Cenecista, à noite, e não tinha professores. E uma professora que dava aula para algumas turmas, ela se informou com a professora
do curso normal, que era Dona Olga Brentano, uma professora Ramos Brentano, maravilhosa. Que hoje dá nome a uma escola no bairro Dá nome a uma Primário. escola maravilhosa, professora maravilhosa, que foi minha professora no magistério, e ela foi se informar, assim, quem das alunas que escrevia bem, que lia bem, que teria condições de dar aula. Pense, para 7ª e 8ª séries. Não era pouca coisa. Sim. E a Dona Olga me indicou, Dona Olga Brentano me indicou, e eu recebi o convite do diretor da escola, na época Donatus Backendorf. E nos primeiros anos de fundação dessa escola, fazia pouco tempo que estava fundada, e eu levei um choque, assim, disse, como assim? Eu acho que eu não estou preparada. Então, a esposa do Donatus, professor Donatus, que era professora de língua portuguesa, ela disse, não, você vem, eu vou te orientar, eu vou te dar quais são os conteúdos e tudo, eu vou ficar como tua supervisora, e você vai dar aula que vai dar tudo certo. Então, eu disse, bom, vamos tentar, vou tentar, eu estou querendo. Na época, eu estava bordando para a malharia. Eu bordava para a malharia, para contribuir também no pagamento da faculdade. Era tudo particular antigamente, era bem mais caro, era mais difícil para pagar os estudos de uma faculdade, né? Então eu disse, não, vou tentar. Bom, Friozinho na barriga, normal, né? Olha, a minha primeira noite, era à noite, né? Era à noite. Era à noite. Primeira aula à eu noite. tinha 19 anos. Eu era uma menina. 19 anos. Eu tinha 19 anos. E eu fui, se tiver algum dos meus alunos daquela época, eles vão lembrar que o meu joelho tremia assim, e eu preparei a aula, e em menos da metade da aula eu já tinha encerrado tudo que eu tinha preparado, do nervosismo, né? Sim. Do nervosismo. E a maioria dos alunos eram muito mais velhos do que eu, porque eram pessoas assim que não tinham estudado, não tinham opção, porque durante o dia tinham que ir para o mercado de trabalho, tinham que trabalhar, sustentar suas famílias, e aí abriu a Na época tínhamos uma farroupilha muito agrícola ainda, exatamente. Mais do que hoje, obviamente, né? Exatamente. E então, assim, as pessoas iam trabalhar, a maioria iam trabalhar, a não ser as pessoas mais da elite que estavam estudando durante o dia, que podiam estudar. Então, abriu a noite, eles viram a possibilidade de retornar à escola, né, e continuar os estudos. Então, a maioria deles, quase a totalidade, eram bem mais velhos do que eu. Então, enfrentei uma barra assim, bem difícil nos primeiros dias, mas aos poucos eu fui assim, fui me sentindo habituando, firmeza, fui sentindo firmeza. Na verdade, eu entrava sempre na sala de aula dominando o conteúdo que eu queria apresentar, né? E assim foi, e superei. Não tive problemas assim de indisciplina, sabe? Era uma época muito diferente da de hoje. Estrelita, né? Nessa época, professora Estrelita, nessa época, além da questão do conhecimento, do aprendizado, enfim, o professor também trabalhava outras formas que contribuíam para a construção dos valores humanos? Olha, eu como professora de língua portuguesa, a gente tinha limites, né? Eu acho que mais assim, essa construção de valores humanos, ela se dá um pouco mais assim na infância, na adolescência. Então, como eu entrei já trabalhando já com praticamente adultos, o meu marido já era vereador e eu trabalhava um pouco essa parte assim de consciência crítica da sociedade. Através das interpretações de textos, eu selecionava textos que possibilitassem a análise, a avaliação das questões sociais. Isso eu fazia muito. Tive até alguns problemas quanto a isso, porque nós estávamos em época de ditadura, né?
estávamos em época de ditadura e assim tínhamos de proibição de com proibir, alguns temas, né? de proibir alguns temas. Então assim era um pouco sutil, era bastante direcionado a conteúdo realmente. Sim. Mas eu nunca deixei de trabalhar essa parte de abrir as consciências dos meus alunos, de eles cidadania. Hoje nós diríamos que é cidadania. De cidadania. Né? Essa questão eu sempre trabalhei também com meus alunos através das interpretações de textos. Certo. E depois os anos foram passando e com certeza esse gosto pelo ser professora, pelo magistério foi cada vez mais incorporando a tua vida. Foi incorporando sim. E depois eu trabalhei em várias escolas. Eu iniciei no Senec, né? Iniciei no Senec. Depois eu estive em Garibaldi durante 3 anos, quando abriu o Comodato, a Escola dos Irmãos Maristas passou a ser do Estado. E aí eu fui contratada em Garibaldi também, porque eles precisavam de muitos professores. Então, eu trabalhei durante 3 anos em Garibaldi, à tarde, e trabalhei durante muitos anos, que foi onde eu me realizei muito, foi no Seminário Apostólico. Aqui em Farroupilha? Foi no Seminário Apostólico. Seminário Apostólico, desde o início da minha carreira, os primeiros anos, primeiros 2 anos, foi no Senec à noite, e logo eu entrei no Seminário Apostólico pela manhã e trabalhei durante 14 anos no Seminário Apostólico, como professora de língua portuguesa. E lá eu me realizei muito, porque é muito interessante trabalhar assim. A gente recebia aqueles meninos que vinham do interior, e que praticamente sabiam falar português muito pouco. E o dialeto italiano interferia muito no português. Então era um trabalho de construção da língua portuguesa com eles. Sim. E me realizei também muito pelo seguinte, porque um detalhe assim, né, que é interessante, eu trabalhava lá 5ª, 6ª, 7ª e 8ª série. E eles saíam daqui e iam fazer o ensino médio em Porto Alegre, na casa que eles têm, né, os pobres servos da Divina Providência. Lá na capital gaúcha. Tem uma casa em Porto Alegre, então eles daqui eram encaminhados para Porto Alegre e iam seguir os estudos, o ensino médio, no Rosário, na escola, né, do Rosário, que era uma escola de um nível assim muito bom, muito especial. E esses alunos saíam do seminário e lá eram sempre os melhores alunos. Eram sempre os melhores alunos. Tanto é que em questão assim de 3 anos após ou 4, eles decidiram abrir a própria escola de ensino médio para que fosse de um nível melhor, porque daqui eles já saíam com um nível bem melhor. Porque o Rosário já era... A base de Farroupilha era muito boa. A base do seminário era tão boa que lá no Rosário eles praticamente era a revisão daquilo que eles já sabiam. Então não valia a pena. Os pobres servos inauguraram a escola deles. E isso, assim, também eu fiz parte dessa construção, né, dessa escola. E também tem um detalhe, os meninos, o que eles tinham de problema em língua portuguesa era o sotaque. Sim. Que lá no Rosário, na escola em Porto Alegre, para eles era complicado. Mas o sotaque é uma questão que a gente não consegue mudar, né? É bem difícil. Talvez ameniza, mas ele não sai. Ameniza um pouco, leva muitos anos. Então, no seminário, como o meio deles era aquele, não tinha como, eles continuavam falando o dialeto, entende? Não tinha como eles mudarem. Sim. Depois lá, eles sofreram por causa do sotaque. Com certeza. Mas em termos de conteúdos, em todas as disciplinas, eles eram os melhores alunos do Rosário. Né? Imagina a alegria da professora Estrelita. Não, de todos nós professores. Sim. Que trabalhamos com eles ali, né?
E eu deixei de trabalhar no seminário quando eu assumi a secretaria. Em 1983, né? Em 1983. 83. Eu vou pedir licença, professora Estrelita, nós vamos fazer o nosso intervalo, em seguida a gente volta, continuaremos falando sobre educação, o ser professor ou ser professora, enfim, né? Esse profissional que marca as nossas vidas. Quem de nós não lembra do professor que nos alfabetizou, do professor que nos ensinou a ler e escrever? E eu sou daquela época também que a minha professora alfabetizadora, ela exigia caligrafia, tinha tema de caligrafia. E se você pulava fora ou ultrapassava nas linhas, tinha que apagar e fazer de novo. Era exatamente nesse sentido. Mas enfim, são as suas nuances da educação. A gente volta em seguida. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha. Consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar. A farmácia do Círculo Operário de Farroupilha é completa e tem tudo o que você precisa e ainda sempre com ofertas especiais. Confira algumas das promoções de outubro. Kit ômega 3 catarinense com 300 cápsulas, R$ 89,99. Cartilive colágeno tipo 2 com 60 cápsulas, R$ 94,99. Tonalizante Soft Color, R$ 21,99 cada. Lâmina Gillette Matte 3, R$ 29,90. Na farmácia do Círculo Operário de Farroupilha, você encontra a linha completa de medicamentos, higiene infantil e muito mais. Aqui tem tudo. Rua Rui Barbosa, 53A, centro de Farroupilha, ao lado do Círculo Operário de Farroupilha. Chegou a hora de unir forças. Juntos, vamos cuidar das nossas famílias e da nossa comunidade. Queremos mostrar que Farroupilha é uma cidade grande em solidariedade e oportunidades. Por isso, com a reabertura do nosso comércio, é muito importante que você também faça a sua parte. Compre em Farroupilha e apoie o nosso lojista local. Com a união de todos, estaremos preparados para seguir em frente, pois nosso comércio é forte e vibrante. Em nossas lojas, você encontra tudo o que precisa. Fique ao lado do nosso comércio. Compre em Farroupilha e entre nessa corrente do bem. Uma campanha do Cindy Lojas Farroupilha. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro, fones 2628-2200, WhatsApp 54991469446. Estas imagens que você está vendo aí são das 4 unidades do Grupo Bigfer no país. Nossas fábricas têm mais de 100 mil metros quadrados de área construída e estão instaladas em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, em Curitiba, no Paraná e em Votuporanga, em São Paulo. Somos o maior fabricante de acessórios para móveis da América Latina. Produzimos mais de 10 mil itens que atendem aos mercados moveleiro, metal mecânico, linha branca, metais sanitários e supermercadista no Brasil e no exterior. Temos frota própria, o que agiliza a entrega dos produtos de nosso catálogo para clientes de todo o território nacional. Estamos andando no caminho certo.
Essa sou eu, uma mulher que não cai em mimimi. Coronavírus, continuei normal, cumprimentando os colegas, visitando minha família. Rolou até umas festinhas de algumas amigas, mas era tranquilo, só gente conhecida. Lavar as mãos toda hora, álcool em gel. Ah, pra que tudo isso? Bom, como eu estava falando, essa sou eu. E se você não se cuidar, pode ser você. Só tem um jeito disso não acontecer. Leve a sério a prevenção ao coronavírus. A pandemia ainda não acabou. Por que um contrato de fidelidade com operadora de celular? Será que ela te ama? A Bitcom Celular te oferece o melhor 4G do Brasil com planos a partir de R$ 39,90 mensais. Você acumula os dados não utilizados e tudo isso sem fidelidade. Isso é ou não é mais amor? Ah, e tem mais um monte de agradinhos para quem traz o seu número aqui, pro chip da Bitcom. Vem! Se tem uma coisa que todas nós queremos no inverno, é se sentir quentinha e confortável, não importa onde. E é para isso que a Malharia Anselmi preparou um outlet para você, com grande variedade de produtos e super descontos. Outlet Anselmi em Farroupilha, atrás do centro de compras ao lado da rodoviária, na rua Silveira Martins 660, bairro Volta Grande. E pode vir tranquila, estamos respeitando todos os protocolos de saúde. Retornando aqui pela nossa TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, região cobertura Farroupilha, nossa gente se vê por aqui no ar com a entrevista do dia que tem o patrocínio do SESI Farroupilha. Conheça o novo SESI Farroupilha na Rua Papa João 23, próximo ao complexo do Grupo Bigfer. SESI Farroupilha são presença para crescer, conexões para transformar. A nossa convidada hoje aqui nos estúdios, a professora Estrelita Toqueto Sinhac, ex-primeira-dama do nosso município, ex-secretária de Educação e também sempre professora, já está aposentada há algum tempo, mas enfim, carrega no seu coração esse amor pelo magistério, por ser professora. É claro que os tempos mudaram muito, né, Estrelita, mas o que é, como você define o ser professor? Porque ser professor não é só aquele período de sala de aula, tem muito mais de preparo do conhecimento, enfim. Hoje o professor é muito testado, né? Houve uma época em que o professor era o sabedor do conhecimento, era o detentor do conhecimento. Hoje o professor ele interage, talvez ele é um facilitador junto com os alunos. Mas como você define o ser professor? Olha, ser professor... Quando eu fui professora, eu vou definir como eu fui professora, né? É dedicação integral, é estar constantemente pensando no aluno, selecionar os conteúdos, é preparar a aula, estar em sala de aula, é levar para casa, fazer uma avaliação do que aconteceu, de como melhorar, possibilitar o entendimento dos alunos, levar trabalhos para casa para corrigir, principalmente no meu caso, as redações dos alunos, interpretações, exercícios, provas, era muita coisa. Língua portuguesa exige um trabalho muito forte, porque a língua portuguesa, se não for bem compreendida, ou bem apresentada, bem comunicada, ela cria muitas barreiras. E cria transtornos também. Muitos transtornos. Você não aprende muito bem nem a história, nem a geografia, nem qualquer outra coisa, se você não sabe ler adequadamente, não coloca a pontuação no lugar errado, a concordância dos verbos, você pode alterar o sentido da frase. Tem tantas coisas, então o professor tem que exigir do aluno bastante. Sim. Também. Eu fui uma professora que exigia muito do aluno. Eu fui.
pode perguntar para os meus alunos, eu era muito exigente, mas assim, consciente da minha responsabilidade, não era exigir por exigir, era exigir para que o aluno tivesse o melhor, Sim. sabe? Aprendesse pensando o melhor, no aluno, pensando no crescimento no aluno, do aluno. no crescimento dele, no proveito que ele poderia ter daquilo que ele estava assimilando em todo o conhecimento dele, em toda a vida dele. Né? Então, hoje eu me realizo, inclusive, porque eu tenho muitos alunos que são destaques, que escrevem muito bem, tem poetas, tem escritores, tem comunicadores, tem muitos padres que então fazem todo dia aquela preleção na igreja. Sim. Mas Tem que bispo, tem um toque de estrelita SIAC aí, tem né? bispos, tem compositores, cantores, que até deixaram até o seminário, mas tem vários que são palestrantes e assim, então eu sinto assim que eu procurei cumprir o melhor de mim, dar o melhor de mim, sem restrições, assim, né? Eu sempre procurei ter um bom entendimento com os alunos. Só uma vez eu tive que mandar um aluno para fora da sala de aula. Uma única vez? Só uma única vez na minha carreira eu mandei um aluno sair da sala de aula. Sim. Por uma coisa muito pesada. Mas, assim, sempre consegui ter um domínio de classe. De classe, da turma. Claro que eram outras épocas. Agora é bem difícil para um professor ter o domínio de classe. Com certeza. Estrelita, me permita uma passagem rápida também no período de 6 anos em que você ocupou o cargo, a cadeira de secretário municipal de educação. Aí vem aquela professora de sala de aula que vai para uma secretaria de educação que tem nas suas atribuições dirigir toda a política pedagógica no âmbito municipal. Ali, na Secretaria de Educação, você também conseguiu implementar projetos que construíram, que qualificaram a qualificação, que qualificaram a nossa educação em Farroupilha? Sim, bom, eu tinha concluído, eu concluí também a faculdade de pedagogia e concluí letras. Então eu me dediquei mais como professora, me dediquei à língua portuguesa e literatura. Mas eu estava habilitada também na pedagogia. Então, assim, nós entramos e iniciamos um trabalho assim, totalmente inovador, onde nós convocamos todos os professores a melhorar a educação. Nós fizemos muitos cursos, a gente tinha bastante cursos na área pedagógica, contratamos a Universidade de Caxias do Sul, durante um bom tempo trabalhamos com a Universidade de Caxias do Sul, e valorizando onde eles orientaram assim, a valorização da cultura italiana, fizemos trabalhos muito bons, né, de resgate da cultura italiana, de inclusão do conhecimento da cultura italiana, dos alunos e dos pais, das comunidades, que fosse incluído dentro das escolas, né, esse conhecimento foi muito interessante. Também nós tivemos um início com o GEMPA de Porto Alegre, que é um grupo de estudos, onde a gente não entendeu muito bem, os professores não aceitaram, e ainda bem que eu acho que os nossos professores estavam muito melhor preparados para entender o que estava acontecendo, que o GEMPA estava implantando a pedagogia do nosso patrono, agora esqueci o nome, patrono da educação brasileira, o Paulo Freire, Paulo Freire. E foi iniciado, inclusive, um projeto dentro da pedagogia do Paulo Freire, que não deu nenhum resultado, muito pelo contrário, desestruturou todas as nossas salas de aula, nossas escolas, os professores ficaram desorientados, mas foi durante pouco tempo, foi assim no máximo, eu acho que não levou um semestre para a gente descobrir que a coisa estava indo para outro lado. E nós decidimos, então, interromper aquele projeto e voltamos ao nosso projeto anterior. Então, tivemos outros cursos, nos fortalecemos dentro da nossa estrutura que a gente podia ter ali,
Mas foi assim, desenvolvemos muito, facilitamos muito o estudo, o desenvolvimento dos nossos professores. Criamos o plano de carreira, nós valorizamos muito os nossos professores. Eu acho que no município, em todo o tempo de existência, eu acho que quando mais os professores municipais foram valorizados foi no nosso período, porque nós criamos o plano de carreira, nós fizemos a primeira eleição de diretores, sabe? Nós triplicamos o número de alunos, o número de sala de aula, nós abrimos muitas escolas, naquela época não tinha essa questão tanto do transporte escolar, a gente valorizava muito as comunidades, então nós abrimos muitas escolas no interior. Claro que eram escolas pequenas, mas era de 1ª a 4ª série. Depois, assim, com o avanço da tecnologia e outras metodologias, isso aí já ficou inviável, porque ficou bastante restrito, né, um professor trabalhar com muitos alunos e vários conteúdos ao mesmo tempo, de vários níveis, né? Ficou bastante inviável. Mas, assim, para aquela época, 83 a 88, foi muito importante, foi bem importante, crescemos muito, foi um trabalho muito valorizado. Eu vejo assim que eu encontro muitos professores na rua, em locais assim que eu encontro, eles comentam muito, que sentem muita saudade, que foi um período muito bom. Nós tínhamos um entendimento muito bom, eu entrava nas salas de aula, semanalmente eu fazia visitas em todas as escolas, olhava como é que estava sendo desenvolvido, né, a habilitação dos professores dentro da sala de aula, o relacionamento com os alunos, e nós tivemos um período bem tranquilo, bem tranquilo. E de crescimento. De crescimento muito forte, muito Com forte. certeza. Foi aí, inclusive nós temos algumas escolas que começaram, por exemplo, a escola de Nova Milano, que é da onde você vem, Santa Cruz, né, que é uma escola que é premiada todo ano. Multipremiada. Né? Multipremiada, já desde aquela época que ela começou a se projetar como uma das melhores escolas de Farroupilha. Depois nós criamos a escola no bairro São Luís. A Ângelo Chieli. Ângelo Chieli. Ainda bem que a sua memória é melhor que a minha. A escola Ângelo Chieli também, que nós já criamos ela com uma estrutura assim, de um nível acima de todas as outras, né? Já desde o início, e até hoje ela é uma escola de referência também. De referência também, né? Então iniciou lá na nossa época. Então na acho década que deixamos, de 80, tem um legado. Deixamos uma herança assim positiva, né? Com certeza. Estrelita, claro que hoje você não está em sala de aula, você não vive a educação, ser professora no dia a dia, mas eu tenho certeza que você acompanha muito sobre educação, temas ligados à educação sempre devem lhe despertar a atenção. De que forma você vê a educação nos dias de hoje? Vê com preocupações, com desafios? Como é que a Estrelita Sinhac vê a educação atualmente e o ser professor? Eu vejo assim com um pouco de tristeza, porque antigamente, até muito tempo atrás, o professor era um apoio para que os pais educassem os filhos. Os pais eram um apoio para o professor. Hoje isso não ocorre mais. E eu vejo assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi um marco que iniciou uma mudança na educação. Porque ele tirou a autoridade dos pais, tirou a autoridade dos professores, aquela hierarquia que era importante, não é mais o pai, parece que não tem mais poder sobre o filho. Quando o filho é adolescente, ele já tem todos os direitos e não tem praticamente deveres, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele favoreceu muito a perda dos valores morais, éticos. E o que se buscava antigamente numa escola?
e numa família. Que o aluno, que o adolescente, que a criança se formasse uma pessoa ética, uma pessoa crítica da sociedade, uma pessoa trabalhadora, honesta, né? Se buscava isso, que fosse a luta pelo seu sonho, pelo seu, né? Mas dentro de alguns valores importantes. Hoje não é mais isso. Hoje é a busca da felicidade a qualquer preço. Não existe mais o limite. Até onde vai o meu direito, aonde começa o do outro. Então, assim, eu vejo realmente com um pouco de tristeza, porque os professores estão sofrendo muito. Nesse Dia dos Professores, eu acho que não tem muito o que comemorar. Não tem muita coisa que comemorar os professores. Porque o avanço ele foi na área tecnológica. Mas como está sendo usada toda essa tecnologia, se estão restritas as possibilidades do professor de utilizar isso para formar um cidadão de bem. Se o aluno tem excesso de liberdade, se o professor extrapola um pouquinho, chamar a atenção, ele está sujeito até a apanhar. Sabe? Infelizmente. Talvez aqui em Farroupilha, que é uma cidade ainda com valores cristãos, não seja tão grave. Mas se nós formos para as maiores cidades, para as capitais do país, isso ocorre diuturnamente. Professores sendo agredidos, alunos se agredindo. Então é muito grave. Como a gente diria no nosso jeito, né? A sociedade perdeu o respeito ao professor. Eu acho que perdeu o respeito não só ao professor, perdeu o respeito ao próximo. Ao próximo. Ao sim, próximo. Sim. O ego é sempre muito forte, é tudo em benefício próprio. O outro que se dane, se quiser, faça, o problema é dele. É muito grave isso, né? Com certeza. Então, por isso que eu acho que não tem muito o que comemorar. É uma consciência... Né? Estamos sendo realistas, né? Basta a gente assistir veículos de comunicação, emissoras de televisão, ler jornal, ouvir rádio, a gente vai ter relatos de professores que tiveram problemas, que o aluno ofendeu o professor e o professor tem que ficar calado. De braços cruzados, tem que ficar calado. Tem que ficar calado, não pode reagir. Porque se reagir, ainda se não for o aluno, vão ser os pais que vão reclamar que o professor enfrentou o aluno. Então não é mais aquele apoio para que o aluno se forme um cidadão de bem. Forme o seu caráter em cima de valores bons, né? E uma sociedade boa, uma sociedade melhor no amanhã, passa por uma sociedade da educação de hoje. Exatamente. A educação é base, é o solo, é a terra onde nós vamos pisar. Se não tivermos uma boa educação, infelizmente, me arrisco e me atrevo a dizer que nós não vamos ter uma sociedade promissora. E a gente vê, o Brasil está, assim, lá... Decadência. Nos últimos lugares. Eu tenho, assim, uma esperança de que isso agora comece a mudar, está começando a mudar. Nós tivemos, o ano passado, um fato que não foi muito explorado, que foi a aprovação do novo Fundeb. O novo Fundeb, ele estabeleceu na própria Constituição Federal, então não será mais jogada de políticos, nem do presidente, nem do governador, nem de prefeitos. É política de Estado. É uma política de Estado, os valores que serão aplicados na educação. Agora é constitucional, está na Constituição. E são 2 percentuais. Um que é distribuído de acordo com questões assim que já vinha sendo distribuído antes. E outro que será distribuído de acordo com o merecimento de cada escola, com o crescimento daquela escola. Então, com os resultados que a escola apresente, se os alunos forem bem, quanto melhores forem, mais recurso financeiro também a escola vai receber.
Então isso é um estímulo também, porque a escola, ela desenvolva melhor os seus alunos, cresça, veja o resultado melhor dos seus alunos. Então eu tenho esperança. Não podemos perder a esperança, né? Eu acho certeza. Que isso é um ponto positivo que a gente tem que considerar também, né? O papo está muito gostoso, mas eu preciso encerrar porque o tempo a gente já ultrapassou o tempo também, mas Estrelita, queria te agradecer muito, obrigado por essa oportunidade. É a primeira vez que eu tenho o privilégio de ter uma conversa mais demorada assim, um conhecimento muito grande, uma pessoa que eu admiro muito, a Estrelita, o Wilson também, pelo caráter, pelos seres humanos que são. São perfeitos? Não, eu também não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas enfim, pela dedicação de vocês à nossa comunidade de Farroupilha. Eu tenho certeza que tantas pessoas que estão nos acompanhando, e comentem vocês que estão ali nas redes sociais, no Facebook, comentem, eu tenho certeza que vai chegar em pessoas que a Estrelita alfabetizou, que a Estrelita deu aula também, enfim. E não tenha medo nesse dia do professor, não só no dia do professor, mas em todo momento também, de agradecer ao professor. Eu tenho certeza que quem chega aí, hoje nós estamos na época do Zap Zap, do WhatsApp, das redes sociais, ou por uma ligação telefônica, ou você encontra o professor, agradeça ao professor. Não precisa tantas palavras. Um obrigado satisfaz muito e alegra o coração de um professor. Te deixo com as considerações finais. Muito obrigado, parabéns por essa linda profissão. Olha, eu que quero agradecer, Leandro, a oportunidade de poder estar aqui e me dirigir também à comunidade de Farroupilha e desejar aos professores que tenham um dia maravilhoso, que, acima de tudo, apesar de tantas dificuldades, que tenham esperança. Nós estamos num momento de que estamos avaliando a nossa sociedade, estamos avaliando o que a gente quer para o futuro. Então, os professores serão cada dia mais importantes. Apesar de toda a tecnologia, os conhecimentos serão adquiridos muito através da tecnologia. Porém, esse calor humano, esses valores que a sociedade precisa para crescer, sadia, está com os pais e com os professores. Então, um feliz Dia do Professor para todos. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado, Estrelita Toqueto Sinhac, professora, nossa sempre primeira-dama, secretária de Educação do município de Farroupilha de 83 até 88, final de 88. Alguém que marcou muito a comunidade também na caminhada da educação. E o que eu costumo dizer, me parece que a educação e a comunicação, em alguns momentos, têm uma estrada um caminho muito semelhante. É construção, como eu costumo dizer, é tijolinho em cima de tijolinho, é com calma, é nesse sentido. Então, a todos os nossos professores da Rede Municipal de Ensino de Farroupilha, e olha que temos professores aqui de render todos os elogios, né? Todos os professores da Rede Municipal, cumprimentos pela passagem do dia, aos professores que atuam na rede particular, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, no Colégio Senec também, aqui no nosso município, os cumprimentos. Aos professores da rede estadual de ensino também, não vamos deixá-los de fora, os que atuam na rede federal, enfim, nas universidades, nos polos de educação à distância, nos polos educativos aqui do nosso município. A você, professor, a nossa homenagem, a nossa gratidão, o nosso profundo reconhecimento nesse dia. Pense no que os professores lhe ensinaram ao longo da vida. Com certeza, tantas lições bonitas nós poderemos tirar para a nossa vida. O professor deu tudo de si para os seus alunos, para que os alunos também pudessem construir a sua trajetória de vida. Parabéns aos abnegados educadores. A todos, um grande abraço. Até o nosso próximo programa. Chegou a nova unidade do SESI em Farroupilha.
consultórios odontológicos, EJA, saúde ocupacional e muito mais em serviços de saúde e educação para você, sua família e sua empresa. Venha nos visitar na Rua Papa João 23, número 700. SESI, presença para crescer, conexões para transformar.